E, gente, a luta que foi pra eu achar essa caixa, ó, que essa daqui é a festa na caixa do dia primeiro, do dia 1º de janeiro. Deixa eu ver se tá me pegando aqui. Se eu não aparecer, gente, é porque eu só tô conseguindo ver, gravar com a câmera de trás no meu celular, tá? Enfim, aí eu fui lá pra São Paulo só pra comprar uma caixa não, eu ia comprar mais caixa, mas pra comprar caixa assim, ó, que é essa que eu uso, se eu não tivesse comprado do Mercado Livre, que do Mercado Livre ela demora pra chegar, iria demorar, né? Aí aqui já tá toda montada, ó, a caixa dos salgados, aí eu coloquei lá aquele fundinho, tá? Eu coloquei menor porque ele veio num tamanho diferente, então ficou melhor pra cortar assim. Aí, essa caixa, como ela é alta, ela é 28 por 28 por 20 de altura, tá? Aí eu consigo usar essa maletinha de acetato, tá vendo? Essa maletinha aqui, eu já comprei bastante, né, dela. Aí eu tenho ela pra usar. Aí vai, ó. Eu paguei caríssima nessa caixa, eu pago R$7,50 na caixa. Um pouquinho diferente e eu tive que pagar R$17,50 por causa que eu não tava achando, tá? Aí como é pra prima, eu coloquei o coração rosé. Aí a caixinha eu coloquei rosa, ó, tá vendo? De granuladinho. E aí vai a tacinha. Eu falei pra cliente que pelo dia, né, do ano, não daria pra colocar foto Polaroid. Ela falou que tudo bem, aí eu abati o valor. Não vai a foto Polaroid. E coloquei um papel seda rosa. Então é isso que muda, tá, gente? A questão do tema. Quando o cliente fala, né, pra quem que é, tudo. Aí eu comprei, gente, essas 3 embalagens aqui de bolinho, tá? Caseiro vulcão. Que eu quero fazer umas fotos pra bolinho pra presente, tá? Vamos ver se vai dar certo. É isso, agora eu vou montar o bolo da festa mesmo. E aí, gente, tudo bem com vocês? E aí, bora para mais um vídeo. Gente, tô fazendo as introduções agora, assim, meio fora de ordem. Não se preocupem com isso, é porque se eu parar pra ficar fazendo introdução, mostrando a minha bela carinha, pode ser que nem saia vídeo, tá? Então, é uma forma que eu encontrei aí de nem sempre aparecer, né? E já ir direto ao ponto, né? Mostrar a rotina de produção que eu sei que vocês gostam. Vamos lá. Esse bolinho aí é pra festa na caixa, como vocês viram já a caixa, né? É um bolinho bem simples. O recheio foi só ninho que a cliente escolheu. Eu fiquei louca querendo colocar um brigadeiro, alguma outra coisa, mas ela escolheu ninho. Então, respeitei. Ninho no recheio e ninho no topo, né? No topinho, o ninho que eu coloco, ele é um pouco mais molinho, tá bom? Depois vocês vão ver aí. A massa, essa massa tava perfeita, tá? Eu molho dos dois lados, principalmente quando vai no acetato, né, gente? Dá pra caprichar aí de molhar, não tem que ter medo da estrutura, muito, né? Então, molho dos dois lados, tento dar uma caprichadinha a mais. Tô tentando seguir essa técnica, gente, de não deixar o recheio encostar no acetato, que é pra não ter que usar desmoldante. Eu odeio usar desmoldante nas coisas, eu acho que deixa a gosto. Então, aí, nessa parte, já tô colocando o recheio de cima, que ele tá um pouco mais molinho, mas eu confesso pra vocês que normalmente eu deixo mais molinho ainda. Tá bom? Eu deixo mais molinho que isso, porque eu acho que facilita no corte, tá bom? Por quê? As pessoas deixam o bolo na geladeira. E aí, vamos supor que a pessoa não comeu tudo, deixou ali na geladeira. Pra cortar depois, não ficar agarrando na faca, eu gosto de deixar bem molinho na parte de cima. Porque aqui a gente já comeu desse jeito e eu percebi essa diferença, tá bom? Aí eu tinha que fazer brigadeiro de ninho, que acho que inclusive ela pediu ninho e brigadeiro também de docinho. Isso, foi isso mesmo. Eu não tinha, tá uma luta pra fazer meu estoque de brigadeiros. E aí eu tô fazendo bem pouquinho na placa porcionadora, só o que eu vou usar não. Sobrou um pouco, né? Mas aí o que sobra eu congelo. Tenho essa espátula maravilhosa pra puxar o recheio da manga. E ele é simplesmente maravilhoso. Mas foi uma gambiarra, tá? Que eu cortei de uma espátula maior, dessas grandonas de polietileno. E aí eu acabo que eu uso ela pra puxar o recheio, tá bom? Gente, mais uma festa na caixa pronta. Os salgados estão aqui, ó, dando uma esfriadinha.
E a caixa tá aqui. O bom dessa caixa aqui, ó, de salgados é que ela é fechadinha, então eu consigo tirar foto, mesmo que os salgados não estejam na caixa. Antigamente, a caixa, a embalagem, ela era transparente, então eu tinha que estar com o salgado pronto pra poder tirar as fotos. Isso era bem ruim. Ó, aí os docinhos ficaram assim, ó, carimbadinhos. Como é aniversário, né? Aí eu coloquei esses símbolos, ó. Aí aqui fiz a escrita, ó. Parabéns, Dani. O balãozinho, a caixa. E eu tava preocupada com o cartãozinho, ó. Tá vendo que mudou um pouquinho o tema? Eu não coloquei aquele vermelho. Eu tenho esse daqui do Fork. E ele não vai com o mimo. Aí tá aqui a mensagem. Só que eu não tenho mais trufinha pronta, né? Então, ainda bem que eu tenho esse cartãozinho. Que aí eu consegui colocar, né, o cartãozinho mesmo sem o mimo, tá? Então, ficou assim. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de algo. Acho que não. Agora eu vou tirar umas fotos. E olha como ficou linda a caixa toda fechadinha. Confesso que eu amei essa caixa. Dá uma vontade de aderir. Sempre ela tem um acabamento lindo, mas ela é cara, não dá. Então, agora eu tô fazendo... vou fazer, né, 4 receitas de brigadeiro ao leite. Uma parte pra congelar e um pouquinho que eu vou precisar pra um bolo de aro 13, tá bom? Que é todo brigadeiro. Então, vou precisar de brigadeiro. Por isso que eu já faço, aí o que sobra normalmente já congela. Prontinho, misturei. Aí agora eu vou colocar aqui. Misturei, né, os ingredientes, tá? Deixa eu baixar um pouco. Aí, essa parte aqui, ó, que eu envelopo, né, com aquele plástico, eu consigo sempre tirar uma camadinha, sabe, assim, que tá mais suja. E aí eu vou... Aí quando não der mais, aí eu troco tudo, entendeu? Mas normalmente dá pra tirar 1 ou 2 vezes. Agora vamos colocar... Essa minha panela, ela tá... Logo vai dar problema nela de novo. Ela não tá 100% não. Mas a gente vai usando enquanto dá, né? O fogão tá sujo, gente, porque não limpei. Eu vou deixar pra fazer esse recheio pra depois eu limpar. Aí eu já limpo logo tudo de uma vez. Agora, bora, minha gente, pra produção de massa. Eu vou fazer aí a massa de chocolate. É aquilo, né? Às vezes eu não tenho nada no estoque. Aí eu já faço uma receita ali que cabe no meu forno. O que sobra congela, né? Mas essa massa eu tava fazendo porque provavelmente acho que eu não tinha massa de chocolate pro bolinho da festa na caixa, não. Desse bolo de aro 13, que seria bolo de 1,3 kg. E eu não tinha, provavelmente era isso, tá bom? Eu faço com 9 ovos, a massa é chiffon. Na verdade, eu tô fazendo massa híbrida, tá? Que é com um pouco de manteiga. Por causa da estrutura que eu tô sentindo que a massa precisa de ter mais estrutura, então eu tô gostando até. Aí 450 ml de leite, coloquei 100 gramas de manteiga, tá? Manteiga mesmo, sem sal. 9 ovos não, gente, 6 ovos. 500 de açúcar. 450 de leite, 100 gramas de manteiga mesmo sem sal. 100 gramas de óleo. Aí, daqui a pouco falo secos. Tô untando com meu desmoldante caseiro maravilhoso que eu amo, que é banha, óleo e farinha de trigo. E agora tem um pouquinho de brigadeiro aí já quase pronto, esse takezinho aí perdido. E a massa eu completo com secos, né? Que é 500 de farinha e 180 de chocolate 50%. Aí eu coloco 12 gramas de bicarbonato de sódio, umas 13 gramas de de fermento, tô doida. Pegou mais ou menos aí? Quem quiser, eu coloco nos comentários só na pessoa que quer, tá bom? Eu não vou ficar colocando receita à toa sem ninguém me pedir, claramente, né? Mas é uma massa muito boa, ela é chiffon, como eu disse, ela na verdade é híbrida, porque tem manteiga e tem óleo. Eu tô gostando bastante de estar fazendo desse jeito, tá bom? Ó, então eu faço assim, ó, eu deixo o brigadeiro mais molinho, né?
porciono, tá? Ele mole. Mole assim, até que ele não tá tão mole. Vai, tá um ponto de bico, tá? E aí, vamos supor, eu quero fazer um bolo pequeno. Aí eu vou, tiro as porçõezinhas do peso que vai dar mais ou menos. Dou o ponto na panela pra chegar no ponto de recheio. Quando for ponto de recheio, né? Que a maioria é. E é isso, tá bom? Eu faço escondidinho e salva bastante você já ter os recheios, tipo, pré-pronto, né? Que aí você acerta o ponto ali na hora, né? E fica tudo certo. Tô fazendo assim e tá dando muito certo, ó. Aí rendeu esses potinhos. Cada potinho desse tem 290 gramas. Esse deu 150 gramas. E esse deu 600 gramas, que é o que eu vou fazer o bolo de aro 13. Aí esse daqui, pequeno, ele... 500 gramas num bolo de aro 13 dá. Mas agora eu tô colocando um pouquinho mais, sabe? Eu tô colocando uns 250, uns 300, às vezes tá ficando bem legal, 300 gramas. Por isso que eu coloquei 600 aqui, vai reduzir, né? Vai diminuir um pouquinho, aí vai ficar bom também, tá bom? Então, aqui eu vou dar o ponto e esses daqui eu vou botar pra congelar. E eu só tenho esses, tá? Eu tenho que fazer mais dos de brigadeiro. Eu tinha bastante do de ninho, mas já acabou. Também tem que fazer o de ninho, mas eu tenho que fazer mais uma vez de chocolate, mais umas 2 vezes de ninho, entendeu? Já vai ficando legal. Dia seguinte, gente, já peguei pra decorar o bolinho. Já vou contando pra vocês os contratempos que eu tive com esse bolo. Sempre nos bolos pequenos, era um bolo de 1 kg, 1,3 kg, né? E sempre é nos bolos pequenos que me dá problema. Vamos lá. Primeiro, eu estou fazendo um espatulado nesse tom aí, que ficou tipo um fundo rosado. Já não era esse tom. Era um fundo mais pro bege, pro amarelinho. Eu não sei como que eu fiz, eu nem lembro como que eu fiz esse tom, que corante que eu usei, se eu realmente usei o rosa ou se eu usei o rosa seco, não lembro, gente. Beleza, ele era um vintage cake, tá? Com laço, ele era um modelo bem bonitinho. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque eu apaguei ele da minha galeria. Mas ele era um bolo bem simples, tinha alguns trabalhos de bico, uns 3 trabalhos de bico, mas ele era um bolo bem bonitinho, bem clean até. O que dava o charme era os coraçãozinhos e o laço. Só que ele tinha o bendito do babado, né? Em meia lua ali. E era esse trabalho que eu não estava conseguindo fazer. Eu confesso pra vocês, gente, que eu não sou boa com trabalho de bico, tá? Dou o meu melhor ali, mas... Ali eu tava fazendo a medida, né? E o que que acontece? Esse chantilly, gente, tá me dando muita dor de cabeça. Tava, porque eu já troquei. Agora eu tô usando o Amélia Supreme. Que diferença que tá dando. Todo mundo tá elogiando as decorações. Mas quando eu tava usando ainda o Gran Finale, eles mudaram, gente, a fórmula. Não tá vindo igual. Ele tava ficando muito feio. Não tava acertando na textura, não tava acertando na hidratação, não tava acertando no ponto. Quando eu espatulava, tava criando muita bolha de ar, tava demorando muito tempo pra conseguir deixar um bolo bonito com aquele chantilly. Usando da mesma forma que eu sempre usei e tava me dando essa dor de cabeça. Então, o que que eu fiz? Troquei, mas isso foi recente, tá bom? Troquei pro Amélia Supreme, tá dando super certo. Pode ver que a textura não tá bonita, ele tá super hidratadinho. E ainda assim, quanto mais você hidratava, mais mole ficava. Aí, ó, eu tive que mudar o bico. Viu que que não ficou muito legal? Mas, na verdade, é assim, gente. Eu mudei toda a decoração. Fiz uma outra decoração, depois vocês vão ver. Essa foi a primeira tentativa que tava dando tudo errado. Tava fazendo essas conchinhas aí com o B32. Tava ficando feio. Não tava ficando legal, mas eu queria ir até o final pra ver se no final e tudo ia ficar meio que legalzinho, sabe? Tipo, ia dar pra engolir. Mas não tava dando pra engolir, gente. Tava bem feinho mesmo. Aí eu fui terminando tudo. E o tempo foi passando. Esse cliente encomendou pro horário da manhã. E quando as encomendas caem de manhã, gente, simplesmente me atrapalha, sabe? Por quê? Eu devia até ter pensado, pô, é um bolo vintage, eu preciso de mais tempo. Podia ou ter começado muito mais cedo, ou podia ter falado, ó, pra esse horário não tenho, né, pro cliente. Mas tudo bem, eu entreguei no horário. Só que assim, foi um bolo que eu poderia ter feito melhor, sabe? Muito melhor. Só que
eu não consegui por causa do tempo. Eu mudei a decoração, só que mesmo assim, não ficou do jeito que eu queria. Tava muito diferente da referência, mas eu segui o que eu achei que iria ficar melhor, sabe? Era um homem que tinha encomendado, eu expliquei pra ele, falou assim, ó, pra não te entregar um trabalho que eu não sei fazer, eu mudei algumas coisas pra ficar bonito, tá bom? Ele, tudo bem. Aí eu vou mostrar pra vocês o final. É isso, não liguem a bagunça. Ai, como vocês viram, eu mudei o bolo, tá? Não tinha gostado, não tinha ficado legal. Esse bico eu achei ele muito grosseiro pra fazer aqui. Então, assim, a foto da referência vai ficar bem diferente. Eu vou explicar pro cliente, mas assim, esse bolo é um trabalho... Tem trabalhos muito artesanais, né? Porque é trabalho de bico, então não dá pra gente ficar copiando. Ai, gente, não sei se eu fiquei feliz ou se eu fiquei triste, porque assim, eu gostei do modelo, ficou bonito, mas não tá igual referência. Eu vou deixar a referência pra vocês verem. Aí eu vou explicar pra ele, tá? Aí consegui fazer um 30 aqui que, gente, sou uma calamidade pra isso. Mas tá bonitinho, ó, gostei. No mais, assim, né, eu até que eu gostei. Mas não fiz a cor certa, eu acho que os lacinhos também era mais pra um marrom. Tudo tá muito diferente, né? Mas não ficou feio, ficou bonitinho até. E sim, eu fui levar esse bolo a pé, porque era bem pertinho de casa e deu tudo certo.